Olá, meus amores! Estamos juntos aqui na nossa dica de número 4 para o TJ Minas Gerais. Processo civil na cabeça e na veia, com certeza. E aí eu peguei um temazinho lá do seu edital, chuchu beleza, que diz respeito às modalidades ou espécies ou tipos de citação. E aí, gente, imagina, a gente vem com aquela velha historinha, né? Eu estou com um problema que não foi solucionado lá no mundo dos fatos, eu levei isso para o processo. Só que existe uma outra parte, que é a parte demandada, a parte requerida, a parte executada. Essa pessoa, minha gente, ela ainda não sabe que eu entrei com a ação, mas ela tem que ser cientificada, porque ela tem que ter ciência do processo e também, se ela quiser, oferecer a sua defesa, tá? Apresentar o seu contraditório e interferir no convencimento motivado do juiz. Tá lindo. Então, como é que a gente faz esse chamamento? Como é que a gente chama, né, essa pessoa que foi demandada? Por meio de um ato processual, na verdade é um ato de comunicação processual, chamado de citação. Vem comigo na tela. Olha o que nós temos aqui, gente. Não é de hoje que eu faço esse esquema com vocês. Lembra que nós falamos, inclusive, da Ana, que vendeu a roupa lá para a Júlia não pagou. Então aqui eu tenho a chamada relação triangular processual. Lembrando que aqui no topo está nada mais, nada menos do que o Estado juiz. Fazendo o quê, Raquel, o Estado juiz? Ele está aqui exercendo, né, gente, a tal da jurisdição. Então, olha lá, Estado juiz exercendo jurisdição. Então, gente, a Ana é que deu o pontapé inicial. Como é que a Ana chegou lá no judiciário? Como é que ela levou o problema dela? Por meio de um instrumento da demanda chamado de petição inicial. Então, aqui a gente tem a petição inicial, ela é denominada de instrumento da demanda. Instrumento da demanda. Se você quer saber mais informações, os artigos mais importantes são o 319 e o 320 do CPC. A Júlia, como ela vai tomar, né? A partir de que momento a Júlia tem ciência? Como é que a gente dá ciência desse processo? Então, aqui é uma relação jurídica processual. A Júlia, ela vai ser o quê, minha gente? Ela vai ser citada. Existem aqui, gente, duas formas principais de comunicação, formas principais de comunicação dos atos processuais. Você tem aqui de um lado a citação e a intimação. Então, no processo, depois que eu chamei a Júlia, ou seja, depois que eu citei, se eu quiser depois chamar a Júlia para se manifestar sobre um documento, para comparecer na audiência, tá? Nesse caso, os demais atos, eu vou cientificar a Júlia por meio da intimação. Então, a primeira comunicação que é feita é a citação. As demais comunicações são feitas via intimação. Mas além da citação e intimação, nós temos as cartas, né? O papel das cartas. Nós temos aí a carta, o que, gente? De ordem. Nós temos a carta precatória. Então, carta precatória, carta rogatória. E a novidade do CPC é a carta, o que, gente? A carta arbitral. Agora, o nosso foco é o seguinte: quais são as espécies de citação? Eu vou colocar aqui de uma forma bem sucinta. A citação, ela pode ocorrer por meio o quê, gente? De algumas espécies. E aí, quais são as espécies? Pode ocorrer pelo correio. Lembrando que o correio tem que entregar nas mãos do sujeito e exigir que ele assine. Então, a gente fala, é um aviso de recebimento, tem que ter o AR, né? E é em mão própria também, tá? Alguns até falam, ó, aviso de recebimento em mão própria, ARMP. Além do correio, eu tenho a possibilidade de fazer a citação por meio do oficial de justiça. Então, por meio do oficial de justiça. A outra opção é eu fazer essa citação
por meio, né, pelo escrivão ou chefe de secretaria. Escrivão ou chefe de secretaria. Uma modalidade que não é muito, né, ela é só utilizada em situações bem excepcionais, é a citação por edital, ok? Lembrando que o nosso novo CPC estabelece que a publicação do edital será feita o quê? Numa plataforma de editais do próprio tribunal e também, né, do CNJ, de forma eletrônica. Por fim, eu posso também ter uma citação, o quê, gente? Citação eletrônica. Via e-mail, tá? Então aqui, observem bem. A via preferencial, quando eu tô falando de... Imagina que a nossa amiga Júlia, ela é pessoa física, ela é pessoa natural, é um ser humano. A via preferencial de citação da Júlia é pelo correio. Raquel, mas o correio não conseguiu localizar até aquele furdunço. Você pode pedir que seja pelo oficial de justiça. Então ele vai levar lá o mandado de citação e a Júlia vai ter que assinar. Beleza? Se ela não assinar, ele tem fé pública, ok? Raquel, às vezes o oficial de justiça vai lá umas 2 vezes, a lei estabelece isso, em 2 vezes, em dias diferentes, e o oficial de justiça fala assim: a Júlia está se escondendo. Eu tenho suspeita que a Júlia está se ocultando. Então, o oficial de justiça, ele pode fazer o que a gente chama de citação por hora certa. Então, você tem aí um requisito objetivo, comparecer ao local 2 vezes em dias distintos e suspeita de ocultação. Então, gente, quando ele suspeita, ele foi lá. No segundo dia, ele pega o vizinho e diz assim: olha, avisa o fulano que amanhã, tal hora, eu vou estar aqui. E se ele tiver ou não tiver, eu vou dar a citação por feita e acabada. É o que a gente chama de o quê, gente? Citação por hora certa, ok? Ela é feita pelo oficial de justiça. Volta na tela. Então, aqui, ó, citação pelo oficial de justiça. Ela pode ser com a entrega do mandado... ou pode ser também por hora certa, ok? A gente fala que a citação por hora certa, ela é ficta, ela é uma ficção. Assim como também é uma ficção, a citação por edital, beleza? E imagina que a Júlia toma conhecimento da ação, ninguém foi lá, nem correio, nem oficial de justiça, mas aí ela coloca o nome dela no site do tribunal e vê que tem ação lá da Ana. Ela vai lá no balcão do cartório e fala assim: eu fiquei sabendo que tem uma ação contra mim, eu quero tomar ciência. Então, o escrivão ou o chefe de secretaria vão poder citá-las porque houve um comparecimento espontâneo, certo? Volta na tela. Além disso, o edital, falei que é uma situação excepcional, e por meios eletrônicos, ok? Lembrando, gente, que existem vários projetos, tá? Em todo o território nacional, permitindo intimações via WhatsApp. Eu não falei citação, tá? A citação por meio eletrônico, normalmente o quê, gente? Quando você tem aqueles réus reincidentes, né, eles já fazem um cadastro, tá, perante o próprio tribunal. Então, eles já recebem por meio eletrônico. Agora, por que a petição inicial agora exige que você coloque o e-mail das pessoas? Principalmente do demandado. Porque vai chegar aquele momento, né, de processos mais eletrônicos, em sua grande maioria. Então, as citações serão feitas o quê, gente? Pelo seu e-mail, tá? Mas as intimações, principalmente no âmbito dos juizados, tá? Existem vários projetos no Brasil em que as intimações, elas podem ser feitas via WhatsApp ou até mesmo por ligação, ok? Isso quanto às intimações. Certinho? Vem comigo na tela rapidamente pra gente encerrar. Gente, quando alguém fala em citação ficta, então você vai lembrar da hora certa, você vai lembrar também da citação por edital, ok? Então, nesses casos, se a pessoa foi citada, a Júlia, desculpa, ela foi citada ou por hora certa ou por edital. No final das contas, a Júlia nunca ficou sabendo dessa ação. Então, gente, para evitar qualquer cerceamento de defesa, tá? O juiz, se passou o prazo e ninguém falou nada, então o juiz ele vai nomear um curador especial para a Júlia. Quem desempenha esse papel hoje é a Defensoria Pública. Ok? É a Defensoria Pública na condição de curadora especial que vai fazer a defesa aí, né? A defesa técnica da nossa amiga Júlia. Quer saber mais? Gostou? Então vem comigo para o Gran Cursos Online.